E eu acho que o silêncio é algo que é muito lindo, que a yoga me ensinou, né? Porque o oposto disso é o meu mundo corporativo, né? É a comunicação, é o jornalismo, é a fala. E quando você está numa posição de liderança, as pessoas elas esperam o que você tem para dizer. E não necessariamente só porque você é líder de uma empresa, de um projeto, de pessoas, você tem ideias brilhantes para dizer o tempo inteiro. Muitas vezes o silêncio ele é a melhor coisa para se fazer. Olá, tudo bem? Estamos em mais um Elas Transformam, uma parceria do HuffPost Brasil com a Verizon Media. Eu sou a Laura Lapadula e hoje eu vou conversar com a Aline Rossim. Tudo bem, Aline? Tudo ótimo. A Aline é vice-presidente da agência Live e ela vai contar um pouquinho pra gente o que ela faz lá no trabalho dela. Isso. Então, obrigada por me receber, estou muito feliz de estar aqui. Prazer. Eu sou vice-presidente, sou sócia da agência, eu estou lá há 10 anos e eu cuido de todas as áreas que são responsáveis pela interface direta com o cliente e das áreas de negócios. Então, eu cuido de atendimento, da área de negócios, de mídia, de insights, todas as áreas que têm a responsabilidade de olhar para o negócio do cliente, né? Para cuidar do cliente, fazer as campanhas do cliente e fazer com que tudo funcione da melhor maneira possível também, não só nas entregas, mas nas relações diárias que a gente tem com os nossos clientes. Bom, a Aline tem muita coisa para contar pra gente, então vamos sortear alguns temas para começar nosso papo. Ai, vamos. Família. Legal, começamos do começo. Começamos do começo. Bom, família. Qual que você acha que é a importância da sua família na sua trajetória e... Tá. E conta um pouquinho pra gente da sua criação, do seu pai. Tá. Bom, eu vou tentar falar da minha família sem chorar. A família, acho que é legal mesmo começar com isso, né? Porque a família, ela é, sem dúvida, o alicerce, assim, para absolutamente tudo. Eu sou de uma família eu tenho 2 irmãos, né? Eu tenho uma irmã gêmea, então eu tenho uma irmã gêmea, Univitelina, e tenho um irmão 7 anos mais novo do que eu. E a gente é muito próximo, assim, sempre foi, tanto com a minha irmã gêmea como o meu irmão. Nós somos da Moca, que é um bairro em São Paulo super tradicional, né? Que a família é, assim, muito importante. Todos os domingos tem o almoço na Moca. Então, meus pais, eles sempre foram, assim, um porto seguro enorme para mim. E são até hoje, né? Eu acho que eu sempre brinco com eles que eles sempre nos criaram com muita independência e com muita inspiração para a gente ser muito o que a gente sempre quis ser, cada um de nós. A gente é bem diferente, eu sou jornalista de formação, meu irmão é engenheiro e minha irmã é advogada, então cada um foi por um lado. Mas a gente está sempre junto, assim, né? A gente voa longe, mas a gente volta para casa. Acho que essa é, para mim, o significado da família, assim. Eles são o porto seguro para me apoiar e também são o porto seguro para quando eu tô longe eu saber que eu tenho para onde voltar. Que lindo, gostoso. Mais um? Mais um. Tá. Voluntariado. Bom, conta um pouquinho pra gente da viagem que você fez pra Uganda. Tá. Bom, eu acabei de voltar de uma viagem para Uganda. Foi a 4ª vez que eu fui para o continente africano, né? A 3ª vez que eu fui para o leste africano. E lá foi, em 2015, a primeira vez que eu descobri o voluntariado, na verdade, e como isso me transformou de uma maneira muito profunda. Então, eu sou professora de yoga também, né? Além de trabalhar na agência e ser sócia da agência, eu sou professora de yoga há quase 5 anos. E eu fiz o meu curso de formação no Quênia em um projeto voluntário, né? Então, ele é um projeto que ele começou como um projeto voluntário, há 10 anos se transformou numa ONG e hoje eles formam professores de yoga. Então, pessoas que antes eram super marginalizadas da sociedade, né? Que faziam parte de uma estatística bastante infeliz, né? De droga, roubos, enfim. E essas pessoas se transformaram em professores de yoga 10 anos atrás. E hoje eles formam professores de yoga do mundo todo, né? Então, eu fui para lá em 2015 para fazer minha primeira formação com essas pessoas e toda tarde a gente ia para os lugares aonde eles dão aula lá, né? Então, em escolas, em hospitais, em orfanatos, em prisões. Então, isso tudo me transformou de uma maneira bastante profunda.
Acho que eu nunca mais vou voltar a ser o que eu era, assim, né? Eu sempre tento voltar para esse lugar, porque esse lugar é o lugar onde eu me descobri humana, assim, né? Bem profunda, até difícil conseguir explicar um pouco em palavras. E a minha ida para Uganda agora, ela tem muito a ver com essa busca, assim. Então eu fui para Uganda. Uganda é um país vizinho do Quênia, né? Eu fui para fazer um projeto de voluntariado através da yoga de novo. Então eu fui dar aula de yoga para crianças de 6 a 12 anos. Eu dei aula para 40 meninos de 6 a 12 anos e foi muito desafiador, porque eles nem sabiam o que era yoga. Então, o primeiro dia que eu cheguei, eu estava bem nervosa, assim, não sabia como que eles iam me receber, como eles iam receber o projeto. Mas assim, quando você tá ali, né, e você tá para doar algo que você sabe, né, e também receber o que você vai receber em troca, as coisas acontecem de uma maneira natural. Então, tudo aconteceu de uma maneira muito bonita, muito natural. Eles, no primeiro momento, já fecharam os olhinhos, já colocaram as mãozinhas em cima dos joelhos. Então, e assim foi todos os dias que a gente esteve junto, assim, durante todo o processo. E, de novo, foi super transformador. O Uganda é um país que é bem pior do que o Quênia em termos de níveis econômicos, sociais e até coisas muito básicas como higiene, saneamento, né? É uma realidade que a gente nem imagina. É uma realidade bastante complicada, assim, né? A grande necessidade lá hoje nas principais capitais é o saneamento básico, né? Então, assim, a gente está falando de coisas que são bastante simples em lugares onde são desenvolvidos, né? Até o Brasil, apesar de sermos um país em desenvolvimento, e óbvio que temos isso também no Brasil, né? Não estou fechando os olhos para dizer que temos isso somente no continente africano de maneira alguma, mas lá a proporção disso ela ainda é muito alarmante, ela ainda é muito preocupante, né? E isso acaba trazendo muitas doenças que são super fáceis de serem prevenidas, mas quando você não tem um saneamento básico, isso acaba tomando uma proporção muito grandiosa, né? E aí, quando eu voltei para o Brasil em 2015, para terminar o assunto de voluntariado, eu fiquei muito com essa vontade de fazer isso aqui também. Então, também através da yoga, eu faço parte de 2 projetos de voluntariados aqui hoje no Brasil. Um deles é aulas gratuitas no Parque do Ibirapuera, né? Ele é um projeto hoje bem grande, que tem muitos outros professores. E a gente dá aula gratuita lá todos os dias da semana, com exceção da sexta-feira. É muito grande. Hoje, a última aula que eu dei lá tinha mais de 150 pessoas. Então, é um projeto que cresceu muito. A gente fundou ele há 3 anos atrás. E eu também faço parte de um outro projeto, que é um projeto fundado pela Sofia, que é uma pessoa incrível, uma atriz, também professora de yoga há 3 anos, e que ela tem um projeto que chama Treino na Laje, no Capão Redondo. E eu também vou participar desse projeto, dando aula de yoga lá nas lajes do Capão. Que legal. E como você acha que o voluntariado te ajudou na liderança? Assim, como você vê Pois é, acho que essas duas coisas atreladas? É engraçado porque a princípio parece que são coisas bastante desconexas, né? E quando eu comecei como coisas bem desconexas. Então, o voluntariado é sobre a minha vida pessoal, é sobre a yoga, né? E que nada tem a ver, teoricamente, com a minha função como líder da empresa. Mas rapidamente eu percebi que não, assim, na verdade são 2 coisas que estão muito próximas, né? Porque no final das contas eu acho que quando a gente está na função de liderar, né, um time, uma empresa, ou seja o que for, um projeto, no final das contas a gente precisa saber o que a gente está fazendo lá primeiro como pessoa, né? E quem somos e como vamos liderar e quem são as pessoas que estão trabalhando com a gente e que tipo de troca a gente pode fazer, né? O que eu dou, o que você doa, o que nós como time construímos, né? E no final das contas é exatamente a mesma coisa. Hoje o que eu sinto é quando eu vou numa aula de yoga no Capão, ou quando eu vou dar aula em Uganda ou no Quênia, e quando eu estou numa reunião de trabalho, é a mesma Aline, né? Na verdade, assim, não existem duas, né? E eu acho que o meu aprendizado tem muito a ver com empatia, com a escuta, né? Com não julgamento, né? Porque quando você se coloca num lugar de desconhecer totalmente, né? De não saber para onde você está indo e você se colocar num lugar onde tudo é diferente, você aprende a se colocar num lugar de ouvir primeiro, né? De escutar primeiro, de sentir. E para mim isso foi muito transformador também como líder, como gestora. Que legal, conseguiu dar aula de yoga na agência? Também. Na verdade é o primeiro lugar, eu não contei essa parte. Quando eu voltei do Quênia,
o primeiro lugar que eu tomei a decisão de dar aula foi na agência, porque eu voltei com o diploma embaixo do braço e eu não tinha muita segurança. A primeira aula que eu dei foi uma aula piloto que eu dei para minha mãe, para minha cunhada e para minha melhor amiga, que foram super parceiras de mim. Foi uma aula horrorosa, eu tenho certeza, mas elas me disseram que foi boa e me deram os feedbacks. E aí depois a primeira aula oficial, eu conversei com o meu sócio na agência e falei, eu quero dar aula aqui, você acha que vai ser uma maluquice? E ele falou, não, maluquice é você não dar. E aí eu sempre tive muito apoio, assim, dele, de todas as pessoas na agência também. E lá foi o primeiro lugar que eu comecei a dar aula. E aí aula semanal, e as pessoas começaram a fazer. E é um projeto muito legal também. Legal. Vamos mais um? Vamos. Propósito. Propósito. Bom, você acha que você encontrou seu propósito nessa existência? Nossa, que pergunta difícil. Ou quais seriam os verbos que ligam, que guiam seu propósito, assim? Eu acho que, para minha existência até hoje, sim. Talvez isso mude, né? Eu acho que hoje, aos 37 anos, eu com certeza encontrei o meu propósito através da yoga do voluntariado, né? Assim, eu tenho muita clareza disso. É um lugar que eu me realizo 100%, né? E eu percebo isso pela energia, motivação e amor que eu coloco nisso, né? Então, assim, eu trabalho muito na agência, o mercado publicitário é um mercado que exige, né, um trabalho bastante presente, né? Eu tô presente na agência todos os dias, trabalho bastante, 8, 10 horas por dia. E aí no sábado eu acordo para ir pro Capão dar aula e eu fico muito feliz. Então, assim, para mim, isso está muito atrelado a sentimento, né? O propósito é o que você verdadeiramente sente no teu coração. Então, hoje a minha resposta é sim. Eu não sei se para a vida toda, talvez eu mude, talvez eu acrescente, talvez eu acumule coisas, né? Mas hoje eu acho que sim. Qual que você acha que é a chave de descobrir seu propósito, assim? É fazer o que ama, assim? Com certeza. E eu acho que é estar aberto para descobrir o que ama, na verdade. Eu acho que muitas pessoas me perguntam, assim, em relação a... mas como é que você achou a yoga? Como é que você achou o voluntariado, né? Porque eu acho que as pessoas, elas têm muita vontade de fazer e elas têm uma dúvida de como eu faço. E eu tô longe de ser, né, uma referência no sentido de eu achei porque eu tive uma fórmula. Na verdade, eu tive zero, assim. E eu acho que ninguém deve ter. O que aconteceu foi que eu estava aberta para uma convite que a vida me fez. Então, assim, minha professora na época, que foi a primeira professora que eu fiz aula de yoga na vida, me falou, eu acho que você deveria ir para o Quênia fazer um curso de formação. E eu falei, nossa, você é maluca. Eu falei, por quê? Eu estava praticando yoga há 9 meses, eu praticava 2 vezes por semana. E assim, eu tô bem longe de ser a pessoa mais flexível e que faz as melhores posturas do yoga. E eu sempre tive certeza que não era sobre isso, né? Mas quando ela me falou para ser professora, eu também já achei meio demais. Falei, não, acho que não. Mas eu fui, né? Então eu acho que assim, eu acho que é ter a coragem de assumir as suas vulnerabilidades. Para mim tem muito a ver com isso, assim, achar o propósito, né? É não ter vergonha, é falar, pô, eu vou lá, vou dar aula e tudo bem, né? E se for horrível também tudo bem, e se for legal, no mínimo vai ter sido legal para mim ou para mais alguém. Então eu acho que tem a ver com descoberta, com se entregar, né? E com não ter medo de julgamento, assim, sabe? Porque o propósito muitas vezes tem a ver com uma mudança, né? De vida, de rotina, de rota, pelo menos. Então eu acho que também tem a ver com esses outros pontos. Legal. Jornalismo, olha só. Jornalismo, bom, é sua formação. O jornalismo, para mim, foi a minha escolha, assim, né, na faculdade, por uma razão bem óbvia para mim. Eu sempre amei escrever. E eu sempre fui muito comunicativa. Então, eu não tinha muita clareza se eu tinha algum outro talento muito forte, assim, né? Eu adoro, sei lá, meu irmão, por exemplo, que é uma pessoa que é mega conectado com processos e contas. Ou uma irmã que desde mais nova gostava de ler as coisas sobre direito. E eu nunca tive muito isso, assim. Eu falei, E aí o jornalismo ele veio para preencher um espaço de eu poder me conectar, de eu poder aprender a escrever, aprender a falar, né? E foi incrível para mim, assim, né? Eu estudei jornalismo no Mackenzie, o começo do curso, foi a primeira ou a segunda turma.
Só que no meio da faculdade eu percebi que não era sobre o jornalismo em si, era sobre comunicação. Então eu acabei indo já muito nova, assim, para um caminho um pouquinho diferente, assim, um caminho de comunicação. E depois veio o caminho da publicidade, que na verdade foi o último, né, que chegou, assim. Eu tô na Live há 10 anos e é a primeira vez que eu trabalho com publicidade é na Live. Então, eu trabalhei como cliente, antes trabalhei no marketing, mas com publicidade verdadeiramente faz 10 anos, né? E o jornalismo acho que sempre foi essa base para mim da escrita, da conversa, da notícia. E no final das contas, eu sempre me pergunto assim, como que será que está a faculdade de jornalismo hoje, né? Porque eu me formei há 15 anos e foi na época que estava começando o que é hoje a loucura das redes sociais, né? Eu me formei no ano que o Facebook foi criado nos Estados Unidos, que foi em 2004. Então, eu fico imaginando o que é ser jornalista hoje, né? Acho que deve ser bem mais desafiador do que quando eu me formei. Então, é uma profissão que eu gosto e admiro muito. E você acha que você ainda aplica coisas que você aprendeu no jornalismo, assim, na comunicação? Acho que sim. Eu acho que o jornalismo explica algo que é muito básico, mas que é muito importante, que é o que realmente importa numa história. Né? E querendo ou não, a publicidade, apesar de estar no outro layer da história, né? Porque a gente está criando histórias, a gente não está falando sobre fatos, né? Na maioria das vezes, independente do que você está fazendo, o que você quer que as pessoas entendam da tua história? E eu lembro muito disso da faculdade, né? Eu acho que assim, isso tá legal que você quer contar tudo isso, mas o que as pessoas realmente querem saber? Né? O que elas vão entender dessa história? E isso para mim é uma coisa que até hoje diariamente é uma coisa que eu pergunto, que eu questiono, que eu converso, que eu tento buscar nas coisas que a gente desenvolve na agência. Legal. Sortear mais um? Vamos. Espiritualidade. Espiritualidade. Você acha que a yoga tá atrelada à espiritualidade, assim, no seu caminho? Eu vou dar uma resposta bastante individual, né? Porque muitas vezes as pessoas têm uma interpretação um pouquinho errada do que é a yoga, de como que ela está relacionada à religião, à espiritualidade. Então, o meu lado da história, né? E eu acho que tem muitos milhões de lados, é que sim, a yoga me trouxe uma visão diferente da espiritualidade, me conectou de uma maneira diferente com a minha própria espiritualidade, né? O que eu não quero dizer de maneira alguma que a yoga é uma religião, né? Mas eu acho que se você vai a fundo na yoga, né? No estudo que a yoga pode te trazer, na profundidade do que significa essa filosofia, e não somente as posturas que você faz em cima do teu tapetinho, acho que tem uma potência muito grande disso transformar também a tua vida espiritual, e que foi o que aconteceu muito comigo. Então hoje a minha espiritualidade ela está muito conectada com o autoconhecimento, né, com o autocontrole, e isso eu aprendi muito através da yoga. Yoga. O que significa yoga na sua vida? Você sabe que o significado real da palavra yoga é união, né? A tradução da palavra em sânscrito significa união. E eu acho que, sem querer ser super clichê, para mim é realmente o que significa, assim, né? Para mim a yoga, ela é a união entre pessoas e a união com você mesmo, quando você pratica, né? E da maneira mais profunda de se dizer. Então, assim, o que eu sinto quando eu termino uma prática, por exemplo, ou uma prática minha, né? Ou o que eu sinto quando eu termino de dar uma aula, é a união mais pura, assim. É a união do jeito mais bonito e ao mesmo tempo necessário para a conexão humana. Assim, eu acho que a yoga ela é uma possibilidade e é uma ferramenta que ela é acessível a todos, né? Ela não é sobre fazer posturas de ponta cabeça. Ela também pode ser isso, mas ela não é isso, né? Porque eu acho que isso acaba afastando as pessoas, né? A yoga não é o que você vê no Instagram, né? A yoga não tem, na minha opinião, a ver só com isso, né? A gente tem uma loucura de pessoas postando em redes sociais, e aí isso afasta muito as pessoas do que é a yoga, né? Da possibilidade de se conectar com isso. Então, para mim, a yoga é união. Assim, a yoga é a possibilidade que eu tenho e que eu descobri para mim, e que, como eu me tornei professora, eu uso para poder conectar isso com os outros.
e fazer com que essa união aconteça através dessa ferramenta tão poderosa e milenária e tão profunda. Você acha que ser professora de yoga influenciou no seu modelo de gestão, assim, no seu jeito de trabalhar? Sim, eu acho que sim. Eu nunca fui uma pessoa impulsiva, em excesso, né? Nunca fui uma pessoa estressada, nunca fui uma pessoa nervosa. Mas eu acho que a yoga, ela me traz para um lugar de calma, de serenidade que eu não tinha antes, né? E que foi num momento muito importante para mim. Então, eu me tornei professora no mesmo ano que eu virei sócia da agência. Então, eu não consigo nem desconectar uma coisa da outra, né? Eu nem sei o que seria se eu não tivesse virado professora de yoga, porque eu acho que foi o momento também mais desafiador para mim em termos de carreira, né? Putz, e agora? Né? Eu nunca fundei uma empresa, diferente do meu sócio, que ele é o fundador, ele é uma pessoa super empreendedora, né? Eu acho que já tem isso na veia. Eu não tinha, né? Eu adquiri. E eu acho que eu adquiri já numa fase onde a yoga já estava muito presente na minha vida. Então, eu acho que isso trouxe para mim um modelo de gestão muito mais participativo, muito mais democrático, muito mais da escuta, né? De novo, acho que a escuta, ela é uma coisa muito importante que dificilmente se encontra no mercado corporativo. Acho que se você entrar numa reunião e perceber quantas vezes as pessoas interrompem as outras, né? As mulheres muito mais, né? É triste de ver. Então, para mim, a yoga, ela cria um espaço. Eu acho que ela cria um espaço entre a fala e o silêncio. E ela é um espaço literal, que eu quero dizer, né? Ela cria um espaço entre você escutar o que o outro diz, não para simplesmente responder, mas para entender. E aí, depois disso, se você tiver algo para dizer, você diz. Se você não tiver, você fica em silêncio. E eu acho que o silêncio é algo que é muito lindo, que a yoga me ensinou, né? Porque o oposto disso é o meu mundo corporativo, né? É a comunicação, é o jornalismo, é a fala. E quando você está numa posição de liderança, as pessoas, elas esperam o que você tem para dizer, né? Isso é um pouco assustador, porque tudo que você diz é muito importante, né? Vira uma regra. E isso é uma coisa que, para mim, primeiro que não faz sentido. Eu acho que todas as pessoas que estão ali, seja numa sala de reunião, num projeto, elas podem ter exatamente e devem ter exatamente a mesma importância no que elas têm para dizer. E não necessariamente só porque você é líder de uma empresa, de um projeto, de pessoas, você tem ideias brilhantes para dizer o tempo inteiro. Muitas vezes o silêncio, ele é a melhor coisa para se fazer. E a yoga me ensinou muito isso. Assim, antes eu tinha uma necessidade de me posicionar, uma necessidade de dizer algo. E hoje em dia eu não tenho. Você recomenda que as pessoas façam yoga? Muito. E tem muitos projetos gratuitos hoje em dia. Então eu sei que a yoga ela pode ser cara, né? O que não faz sentido. Então, justamente para mim, quando você fala sobre propósito, para mim é esse o meu propósito, né? É levar a yoga de uma maneira gratuita ou muito acessível para as pessoas. Então, eu recomendo muito e quem tiver interesse pode me mandar mensagem. Eu tenho vários projetos gratuitos para indicar. Legal. Bom, a gente vai sortear agora o último tema. Ai. Ser sócia, olha só, que loucura. Eu falei disso agora, né? Tá. Encaminhou para isso, Encaminhou ser sócia. isso. Você acha que qual foi essa grande mudança na sua vida, assim? Como foi? Bom, eu comentei agora rapidamente, mas eu nunca tive essa ambição, né? O que é muito maluco, porque eu nunca fiz nada do que eu fiz na empresa para virar sócio. Eu fiz porque eu amo o que eu faço, né? Assim, paralelamente à yoga, o trabalho para mim, eu realmente amo estar onde eu tô. E eu até brinco que a live é a relação mais longa que eu tenho na minha vida, né? Tirando minha família. É uma relação de muita entrega, de muita doação, de muita troca e de muito amor, né? E de muito aprendizado. E aí, quando eu fui convidada para ser sócia, né? O meu sócio é o Lucas Mello, ele é fundador da empresa e uma pessoa e um profissional extraordinário e que eu admirei desde o primeiro minuto que eu vi, assim. E quando ele me chamou para ser sócia, eu fiquei assustada, assim. Falei, como assim, né? Porque na minha família ninguém tem esse histórico, assim, né? Meu pai, ele trabalhou a vida toda até se aposentar numa empresa. A minha mãe é psicóloga e também teve o consultório dela e depois trabalhou em outros lugares. E aí eu não tinha muito uma referência, assim, de sociedade, de empresária. Nunca me vi como uma empresária, assim. Só que ao mesmo tempo, quando ele me convidou, pareceu tão óbvio,
né? Eu falei, putz, esse lugar já é tão meu, né? Eu já coloco tanto o meu coração aqui dentro, que na verdade acho que é um reconhecimento por tudo, né? Eu tava lá há 5 anos quando isso aconteceu, quase 6, se eu não me engano. E aí eu acho que o grande ponto e engraçado mesmo isso ter vindo agora, porque eu acabei falando antes, mas a yoga e a sociedade, elas vieram exatamente no mesmo momento na minha vida. E eu acho que foi essencial isso ter acontecido, né? Para me colocar num lugar que... Eu lembro até hoje, quando tudo isso aconteceu, eu perguntei pro meu sócio, o que você quer que eu faça de diferente? Porque eu tava um pouco angustiada com aquilo, né? Eu falei, o que significa isso? E ele me respondeu, nada. Eu só preciso que você continue sendo quem você é. Porque você tá virando sócia dessa empresa por tudo que você fez. E por tudo que eu tenho certeza que a gente tem para construir. Então, isso me ajudou muito, né? A entender que, na verdade, não é sobre provar mais. É sobre continuar fazendo o que já era feito até então, né? É claro que eu passei por alguns momentos de preocupação, de me envolver com coisas que eu não me envolvia, de aprender coisas que eu nunca tinha visto na vida, um DRE de uma empresa e olhar para os números. Isso foi um aprendizado importante, assim. E que eu sempre tive sócios que foram brilhantes, assim, que me deram muito espaço para aprender, questionar, dizer que eu não sei, nunca tive vergonha disso. E hoje eu me sinto super bem, assim, em ser sócia, é uma coisa que faz parte da minha vida, assim, né? Eu demorei um pouquinho para poder dizer com orgulho e não com uma certa vergonha. Eu também acho que tem a ver um pouco com ser mulher. Eu acho que a mulher ela tem uma dificuldade um pouco maior, no geral, de aceitar coisas muito boas, né? A gente está mais acostumado como sociedade a ocupar um lugar um pouquinho mais não de tanto protagonismo, né? E hoje em dia eu acho que a yoga me ajudou também muito nisso, ocupar um lugar de protagonismo sem que isso se faça, sem que isso me leve para um lugar de arrogância ou me leve para um lugar de pedância, que isso não é algo que tem a ver nem comigo e nem com a live, né? A live definitivamente não é esse lugar. Então hoje eu me sinto confortável em ser sócia. Legal. Ai, gente, bati um papo delicioso com a Aline Rossim. Obrigada pela presença. Obrigada a você. Foi muito legal. Obrigada. Bom, fiquem ligados nos próximos vídeos. Já tem mais e até o próximo.